Por que a velha apareceu à noite? O que ela queria de nós? A escuridão da vila era tão densa que pareciam ter apagado todas as estrelas, como se o céu conspirasse para esconder os segredos mais profundos. As sombras dançavam nas paredes, e um frio gelado percorria a espinha de quem ousasse sair de casa. E foi assim, no meio da noite, que a velha apareceu. Com cabelos brancos como algodão e olhos que brilhavam como faróis nas trevas, ela se arrastou pela rua, seu vestido esfarrapado balançando como um pano ao vento. Ninguém sabia de onde ela vinha, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer pairava no ar. Os moradores trancaram as portas e fecharam as janelas, sussurrando entre si sobre a figura assustadora. Quem era aquela velha? O que ela queria? Logo rumores começaram a se espalhar como um incêndio. Alguns diziam que ela tinha feito um pacto com forças do além. Outros afirmavam que conhecia segredos obscuros da vila que ninguém jamais deveria saber. Até mesmo as crianças, que costumavam ser ousadas, não conseguiam dormir à noite, arrepiadas com os contos de quem cruzasse o caminho daquela mulher assombrada. Quando a lua cheia iluminou o céu, um grito estridente ecoou, e a velha parecia ter desaparecido, deixando apenas um rastro de borboletas negras pelo chão. O ar estava carregado de expectativa, de indecisão. Algo muito maior estava por vir. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm relatado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Dê uma checada rápida no botão vermelho que está abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você estiver lá, não esquece de apertar o botão de like, isso realmente me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. A sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. O clima na vila estava tenso. À medida que o amanhecer se aproximava, uma sensação de alívio e medo colidia no peito dos moradores. O sol surgia, mas a velha ainda pairava em suas mentes, como um pesadelo que se recusa a ir embora. O telefone da redação do jornal local não parava de tocar. As pessoas queriam respostas, queriam saber se aquela velha poderia, de fato, trazer algum mal. Mas ninguém tinha coragem de investigar. A coragem desaparecia junto com a luz do sol, e ao redor da mesa, os repórteres trocavam olhares nervosos. Frases fragmentadas, como você viu o que aconteceu? E aquilo não é normal, preenchiam o ar, criando uma tensão palpável. O que será que a velha queria de todos? O que ela buscava nas sombras da noite? E o que aconteceria se alguém decidisse se apertar o passo e ir atrás dela? Os dias seguintes foram uma maré de inquietação. A vila parecia estar sob um feitiço sombrio, onde o sol não conseguia dissipar a sombra deixada pela velha. Os moradores se olhavam com desconfiança, como se cada um carregasse um segredo sinistro. Crianças que antes brincavam nas ruas, agora se escondiam, temendo que a mulher voltasse a aparecer. E então a primeira noite da semana chegou, como um presságio dos horrores que estavam por vir. O vento assobiava entre as casas, e as janelas tremeram quando a noite se fechou. Aquela escuridão era ainda mais opressiva do que antes. Por baixo das cobertas, murmúrios de medos e lamentos ecoavam nas casas. Mesmo aqueles que costumavam se considerar corajosos se sentiam pequenos diante da ameaça invisível que pairava. E enfim, alguém decidiu quebrar o silêncio. Na esquina mais sombria da vila, onde as casas se encolhiam umas contra as outras, um grupo de amigos se reuniu. Entre eles estava Lucas, um jovem que nunca acreditou em fantasmas ou assombrações. Mas a velha o assombrava em seus sonhos. Ele decidiu que era hora de desmascarar o que quer que estivesse acontecendo. O que estamos esperando? Ele desafiou, olhando para os rostos assustados ao seu redor. Precisamos descobrir se ela realmente é perigosa ou se é só mais uma lenda. A hesitação era visível, mas a dúvida que pairava no ar era ainda mais intensa. O desejo de entender tomou conta dos jovens que seguiram Lucas trêmulos em direção à estrada por onde a velha havia passado. Caminharam do lado de fora das casas, com lanternas tremulando, cada passo ecoando como um chamado para o desconhecido. O céu estava oculto por nuvens pesadas, como se até os astros soubessem do que estava por vir. Aproximaram-se do ponto onde a velha havia sido vista pela última vez, e o ar ficou impregnado de um cheiro estranho, doce e nauseante ao mesmo tempo. Espero que isso não seja uma ideia estúpida, sussurrou Jane, uma das amigas de Lucas, segurando sua lanterna com força, como se fosse a única proteção que podia ter. E se ela realmente for? O que dizem que é? No momento em que atingiram uma clareira, o vento parou, e um silêncio sepulcral tomou conta da noite.
Todos pararam, sem saber o que fazer, até que um som suave começou a emergir da escuridão. Uma canção, uma melodia antiga, quase hipnótica. Era idêntica à que a velha murmurava nos rumores que ouviram. O medo arrepiou a pele de todos, mas a curiosidade os empurrou para frente. E foi então que uma figura do outro lado da clareira começou a tomar forma. Era ela. A velha se materializou diante deles, com seu olhar penetrante e enigmático. Mas não era só a aparência que causava espanto. Ao redor dela, as borboletas negras dançavam no ar, como se a vida brotasse de suas mãos esqueléticas. Por que vocês vieram? A velha sussurrou, a voz arrastada, mas não hostil. O que buscam na escuridão? As palavras dela ecoaram no ar, deslizando como um veneno que seduzia e repelia ao mesmo tempo. O grupo paralisou, a coragem murchando diante da realidade do encontro. Nesse instante, o chão sob os pés de Lucas tremeu levemente, e uma sensação de alerta envolveu a cena. Algo muito maior estava prestes a acontecer, e a própria essência da vila parecia estar em jogo. O olhar da velha se fixou em Lucas, adotando um tom de familiaridade, como se a sua presença ali fosse um ato de um destino predestinado. Você sabe o que eu quero, disse ela lentamente, e por um segundo, o ar ficou pesado como chumbo. O que será que a velha queria? E qual era o segredo que ligava Lucas a ela? As perguntas dançavam frenéticas na mente dele, enquanto o pavor e a expectativa se entrelaçavam. A velha avançou um passo, e o ar ao seu redor parecia vibrar. As borboletas negras se agitaram, suas asas batendo rapidamente em uma dança frenética. Aquela visão era hipnotizante e aterradora ao mesmo tempo. Lucas sentiu seu coração disparar, como se estivesse prestes a explodir no peito. Os amigos ao seu redor estavam em estado de choque, as feições petrificadas de medo e incerteza. Você sabe quem sou? Lucas perguntou, a voz quase falhando enquanto tentava se manter firme. A velha sorriu de um jeito enigmático, um sorriso que revelava poucas coisas, mas escondia muito mais. Havia um brilho em seus olhos que fazia Lucas acreditar que ela conhecia não apenas seu nome, mas a profundidade de seus medos. Eu conheço todos vocês. E cada um de seus segredos, ela respondeu, suas palavras flutuando na noite como a brisa. O que você procura vai além de escutar contos de assombração. O que buscam pode mudar tudo. As palavras dela impactaram como um soco no estômago. Por mais inquisitivo que estivesse, Lucas não conseguia ver além da sombra que cercava a mulher. O peso do conhecimento parecia oprimir o pequeno grupo. O que ela sabia? O que havia sido dito sobre eles? As vozes sussurrantes nas casas, os olhares furtivos entre os moradores. O que disso a velha conhecia? Estamos aqui por causa da vila, Jane arriscou, sua coragem se concretizando em um fio de confiança. Estamos aqui para acabar com esse medo. Se você quiser nos ajudar, nos diga o que precisa. A expressão da velha mudou, uma trama de curiosidade e ceticismo cruzando seu rosto. Ela parecia considerar a oferta de Jane, mas Lucas percebeu que havia algo mais naquelas palavras. Era como se ele tivesse acendido uma chama de esperança em meio à escuridão, mas também uma onda de perigo no último instante. Help! As criaturas que povoam essa vila não precisam de ajuda, a velha disse, cada sílaba proferida com um misto de ironia e desdém. Elas vivem em harmonia com os mistérios que aqui habitam. O verdadeiro questionamento é: quem precisa de ajuda de fato? Os amigos ficaram em silêncio, o peso daquela indagação reverberando nas mentes deles. Era uma coisa a se considerar, não era apenas o medo da velha que estava os paralisando, mas a cobiça pelos segredos que a vila mantinha em suas entranhas. Cada um deles tinha suas próprias sombras. Lucas olhou para cada um de seus amigos, percebendo que estavam mais conectados àquele momento do que jamais imaginaram. Por favor, nos diga o que quer, ele insistiu, agora determinado. Se existe algo que possamos fazer para ajudar a vila, nós queremos. A velha inclinou a cabeça, olhos cintilando no escuro. Levem-me ao coração da floresta, ela disse, a voz como um sussurro. Lá, revelarei o que está escondido e o que uma vez foi esquecido. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Não estavam prontos para isso, mas a ideia de um segredo maior liberta dentro, algo que poderia mudar tudo, era irresistível. Era um chamado que misturava medo e curiosidade de uma forma que ele nunca havia vivido antes. E caso aceitassem, o que esperava por eles na floresta? Sem outra escolha, Lucas e seus amigos assentiram. O desejo de descobrir a verdade sobre a velha e a vila os guiou, mesmo que um nó de apreensão crescesse dentro dele. Caminharam juntos com o coração disparado e as lanternas a brilhar como pequenas estrelas na escuridão.
Mas uma nova presença agora os observava, um eco de riso distante que parecia fazer parte da própria floresta. Enquanto adentravam a escuridão da floresta, um pensamento surgiu. A jornada apenas começava, mas perigos antigos despertavam nas sombras, esperando para serem soltos. E a pergunta ressoava em suas mentes: estariam preparados para enfrentar a história que estava prestes a ser revelada? A floresta os engoliu numa escuridão densa, onde até o brilho da lua se deixava oscilar diante das sombras. O caminho era estreito e tortuoso, cercado por árvores altas e retorcidas, que pareciam sussurrar enquanto o grupo avançava. O eco do riso distante ainda pairava no ar, e cada vez que um galho se quebrava sob os pés deles, um calafrio percorria a espinha. Lucas, em silêncio, tentava mergulhar em seus próprios pensamentos. Por que ele havia concordado em seguir aquela mulher? As palavras da velha ecoavam em sua mente. O que buscam pode mudar tudo. A curiosidade o impulsionava, mas o medo opressivo o tornava hesitante. Ele não estava apenas à procura de respostas para a vila, estava à beira de descobrir algo que poderia revirar suas vidas. Você acha que ela realmente sabe de nós? Sussurrou Ana, quebrando o silêncio que o cercava. Seu olhar estava fixo à frente, mas seu corpo revelava um tremor involuntário. Lucas não tinha uma resposta clara. O que será que a velha via ao olhar para eles? Conversas furtivas, segredos guardados a 7 chaves. A cada passo, a atmosfera tornava-se mais densa e sufocante. A velha caminhava à frente, um espectro quase etéreo, e com seu andar arrastado, parecia estar em sintonia com a floresta, como se fossem um só. Lucas trocou olhares com Jane, que também estava preocupada, mas sua determinação era palpável. Eles estavam juntos nessa, mais do que nunca. Logo, a velha parou em frente a uma clareira, onde a luz da lua finalmente rompeu o manto da escuridão. No centro, uma árvore imensa, sua casca era retorcida e cheia de vida, como se estivesse pulsando. Borboletas negras estavam ali, flutuando ao redor da árvore como se esperassem a chegada deles. Este é o coração da floresta, a velha anunciou, sua voz reverberando com um tom de solenidade. Aqui a verdade será desvendada. Lucas sentiu um nó na garganta. O que poderia surgir daquela árvore? Um eco do passado? Vidas perdidas? Preservados na madeira, ele temia que ao adentrar o coração da floresta também adentrassem em suas próprias trevas. Preciso que cada um de vocês coloque uma mão na árvore, continuou a velha. Só assim poderão ouvir os segredos que ela guarda. Os amigos hesitaram, mas um sentimento de urgência os envolveu. Que segredos eram esses? O que a árvore poderia contar? Em um gesto hesitante, Lucas estendeu a mão esquerda, seguido por Jane e os outros. As palmas tocaram a superfície rugosa da árvore, e naquele momento, uma onda de energia percorreu seus corpos como um choque elétrico. As borboletas negras se agitaram, e uma luz suave começou a emanar da árvore. Os murmúrios das vozes da floresta cresceram em um crescendo ensurdecedor, e Lucas sentiu seu coração disparar. Imagens começaram a fluir em sua mente, memória de outro tempo, algum lugar que parecia familiar, mas distante. Faces que ele não conhecia, gritos de pessoas em desespero, e o riso, aquele riso distante, mais próximo agora, mais insuportável. Parem! Lucas gritou, mas ninguém parecia ouvi-lo. As visões intensificavam, e a conexão com a árvore parecia apertar como um grilhão. O que estava prestes a ser revelado ameaçava afogar suas almas em um instante aterrorizante. Tudo ficou sombrio. Era como se o tempo tivesse parado. Quando o silêncio abateu finalmente, Lucas abriu os olhos para um cenário surpreendente. A velha não estava mais à frente, apenas o eco distante de sua voz. E enquanto a clareira se esvaziava, uma pergunta cortou o espaço. O que haviam despertado realmente na floresta? E ao olhar ao redor, o susto tingido de uma nova verdade despontou em seus corações, porque a transformação ainda estava por vir. O ar estava carregado de uma tensão palpável. Lucas piscou várias vezes, tentando se ajustar à escuridão que agora parecia ainda mais opressiva. Jane estava ao seu lado, sua expressão congelada entre medo e confusão. Ana e os outros pareciam igualmente desorientados. O eco agudo de um grito à distância cortou o silêncio, e Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Vocês ouviram isso? Ele falou quase sem voz, mas a sensação de urgência o levou a elevar o tom. O olhar de Jane buscava o de Lucas, a realidade começava a se estabelecer. Sim. O que foi isso? A incerteza que habitava suas palavras era evidente. Antes que pudessem discutir mais, a luz suave da árvore começou a pulsar com intensidade, iluminando a clareira como se uma centelha de vida tivesse sido despertada. Uma sombra se moveu nas bordas da luz e o coração de Lucas disparou. Ele não estava pronto para enfrentar algo novo,
principalmente depois daquela conexão inesperada. A sensação de que estavam sintonizados com algo profundo e terrível pesava sobre eles. Voltem! Gritou Ana, puxando o braço de Lucas, enquanto as borboletas negras se aglomeravam em frente à árvore como se formassem uma barreira impenetrável. Não podemos, precisamos entender. Lucas respondeu, seu olhar fixo na árvore. As memórias eram vagas, mas ele sentia que alguma verdade estava prestes a ser revelada. Então, um vento frio soprou, arrastando folhas e sons de sussurros pelas copas das árvores. Ele se virou para ver o que estava atrás deles, mas não havia nada à vista. Outra onda de grito cortou a floresta, ecoando de uma forma que parecia um chamado para aqueles que se atreviam a ignorá-lo. Devemos ir embora, Jane disse, sua voz tensa, enquanto tentava afastar o medo que a envolvia. O lívido de sua pele refletia a crescente sensação de perigo. Mas Lucas hesitou. E se tudo o que precisamos estiver aqui? A ideia de se desvencilhar daquela chance de descobrir o que realmente estava por trás de suas vidas o incomodava. O brilho da árvore pulsou novamente, e uma imagem clara surgiu em sua mente. Ele viu um grupo, pessoas da vila, rindo e brincando sob uma lua semelhante. Mas, à medida que avançava a cena, surgiu a sombra. Sam e os outros, todos pareciam felizes até que a sombra se aproximou, tomando uma forma mais sólida. Gritos, desespero. O eco daquele riso distante agora se convertia em lamento. Você está vendo isso? Lucas perguntou, sem saber se era uma pergunta para si mesmo ou para os outros. Ninguém respondeu, mas as expressões de medo em seus rostos falavam mais que 1000 palavras. Um silêncio pesado caiu sobre a clareira enquanto as borboletas negras foram envolvidas em uma nuvem de luz, formando um padrão que pareciam dançar em direção à árvore. Lucas notou que todas elas direcionavam seus voos em um padrão específico, apontando para o interior da casca retorcida. Olhem! Ele apontou, mas a voz ainda estava trêmula. A árvore agora parecia vibrar com uma energia palpável, e o chão sob seus pés começou a tremer como se um eco de vida estivesse se formando ali. As raízes começavam a se agitar, e uma escuridão mais densa do que a própria noite emergiu do tronco, como se quisesse devorar tudo ao seu redor. Um grito ressoou mais uma vez, desta vez mais próximo, e Lucas sentiu um chamado quase irresistível vindo da árvore. Vamos descobrir o que está acontecendo. Ele disse, impulsionado por uma mistura de adrenalina e medo. Mas antes que pudessem se mover, a silhueta da velha apareceu novamente, surgindo das sombras em um burburinho de folhas. O olhar dela era firme e penetrante, como se estivesse avaliando cada um dos jovens diante dela. Vocês não estão preparados para isso, a velha sussurrou com um tom grave. Agora a atmosfera no ar havia mudado totalmente. Mas a escolha já foi feita. O que despertaram não pode ser ignorado. A floresta sempre cobra um preço. Lucas se deu conta de que a transformação que sentirá não era apenas sobre eles. Havia algo maior em jogo. A pergunta pairava nas suas mentes e nos caminhos da floresta. O que mais seria revelado? O que custaria saber a verdade? E assim, com passos incertos e corações acelerados, o grupo se viu na encruzilhada da revelação e do abandono. O destino aguardava na escuridão. O vento cortante parecia sussurrar segredos e avisos com cada sopro, enquanto o grupo permanecia paralisado diante da velha. O olhar dela parecia atravessar a escuridão, alcançando as partes mais profundas de suas almas. Era como se cada um deles pudesse sentir seu passado ser desnudado diante daquela figura enigmática. Não podemos ficar aqui, Lucas. Jane murmurava, puxando a manga da jaqueta dele. Ela estava pálida, o medo desenhado em seu rosto, mas Lucas não conseguia desviar os olhos da árvore pulsante. A energia emanava dela como uma melodia hipnotizante que o atraía a cada batimento. Precisamos entender o que está acontecendo. Essa velha não está aqui por acaso, Lucas insistiu, mas a voz dele estava se perdendo na crescente cacofonia que surgia ao redor. A cada instante parecia que a floresta se tornava mais viva, cada folha, cada raio de luz, reagindo como se soubessem de algo que eles não podiam enxergar. Ana olhou ao redor, desesperada. Vamos embora. Ela está nos warning. Temos que ir antes que este preço que ela falou se torne real. Seu apelo estava cheio de urgência, mas a árvore atrás deles continuava a pulsar, e uma sombra se formou lentamente contorcendo-se em direção ao grupo. Era impossível desviar o olhar. Então, um grito ecoou novamente desesperador, angustiante e dessa vez parecia vir de dentro da própria árvore. O som reverberou nas paredes da floresta, fazendo as borboletas negras estalarem ao redor, como se estivessem em um frenesi. Lucas sentiu um peso no peito, como se o próprio ar estivesse testemunhando uma calamidade. O brilho na árvore aumentou,
quase ofuscando, e Lucas, tomado por uma força incontrolável, deu um passo à frente. Não, espere. Eu sinto isso. Preciso saber. Lucas não. Jane gritou, mas ele já estava avançando. A velha permanecia observando silenciosamente, seus olhos fixos em Lucas, como se soubesse exatamente o que ele buscava. Enquanto ele se aproximava, imagens começaram a surgir, rostos conhecidos, amigos, rindo e sendo engolidos pela sombra que crescia atrás deles. Lucas reconheceu Sam, Carla, e até mesmo o velho Vicente da vila, todos eles perdidos em um momento de felicidade, antes que a escuridão os consumisse. Ele sentiu seu coração acelerar, uma mistura de angústia e determinação. Não. O que aconteceu com eles? Ele gritou, e a velha respondeu com um olhar triste. Foi a escolha deles, e agora os ecos do passado se tornaram os guardiões do presente. O chão sob seus pés tremeu novamente, enquanto raízes da árvore se erguiam, levando Lucas a um estado de pânico. Ele se virou para Jane e Ana, mas o que viu fez seu sangue gelar. As borboletas antes inocentes, agora se tornaram um emaranhado de sombras dançantes, formando figuras grotescas, ocupando o espaço entre eles e a árvore. É isso que significa o preço? Lucas sussurrou, o terror transparecendo em sua voz. Quem nós somos aqui? A velha se encaminhou um passo à frente, sua voz blendando com o vento. Cada um de vocês tem um papel. A floresta não esquece. Silencie a mente e ela revelará o que buscá-los. Mas estejam preparados, nem todos voltarão. Um arrepio percorreu a espinha de todos, e uma brutal verdade começou a fazer sentido. Para descobrir a essência da floresta, eles precisariam enfrentar suas próprias vulnerabilidades, sacrifícios e segredos enterrados. O sentido de perigo aumentava, mas ao mesmo tempo, uma necessidade avassaladora de compreensão os impulsionava. E enquanto a tensão na clareira atingia seu ápice, uma das sombras ganhou forma, uma figura clara se desviando da escuridão. O coração de Lucas disparou com a possibilidade de salvação ou condenação. Vão embora agora. A velha gritou, mas era tarde demais. A silhueta se posicionou, presa no limite entre a luz e a escuridão, como se estivesse esperando por um órfão que não saberia se aproximar. Lucas! Jane gritou, mas seus olhos estavam fixos na sombra que agora os encarava como um predador. As palavras dela eram abafadas pelo som crescente de uma tempestade que parecia se formar. Uma única pergunta pairava no ar: quem emergeria da floresta salvos ou perdidos para sempre? E assim, mesmo diante da ameaça iminente, o único caminho era avançar. Cada um deles se preparou para a escolha que iriam fazer. O tempo estava se esgotando. Enquanto a silhueta se aproximava, a atmosfera carregou-se de tensão, cada sombra na floresta parecia se contorcer em antecipação. Lucas sentiu o peso da decisão em seus ombros, as palavras da velha ainda ecoando na sua mente, nem todos voltarão. O que isso significava? Ele não sabia, mas a imagem dos rostos conhecidos dançando na luz e sendo engolidos pela escuridão quase o atropelava. A figura que se desenhava diante deles não parecia amistosa. Tinha contornos espectrais, quase como se fosse feita da própria névoa que envolvia a floresta. Os olhos, ou o que pareciam ser olhos, eram duas fendas escuras, profundas e sem fundo. Algo naqueles buracos absorvia a luz ao redor, fazendo com que tudo parecesse mais sombrio. Não olhem para ela. Jane berrou, um misto de pânico e determinação em sua voz. Ela agarrou a mão de Ana, puxando-a para trás, enquanto Lucas, paralisado pela curiosidade, se mantinha firme, atraído pela presença daquela sombra. Quem é você? Ele gritou, a voz falhando ao tentar cortar o silêncio pesado que se desenrolava ao seu redor. A figura hesitou, como se estivesse deliberando sobre se aproximar ou recuar. Mas em um movimento rápido projetou-se para frente, e um grito agudo ecoou pela floresta. Era um som que atravessava o espírito, revelando dor e desespero, como se carregasse as memórias de inumeráveis almas perdidas. 2 dos amigos de Lucas, que se mantinham próximos à borda da clareira, ofegaram e se afastaram involuntariamente da luz que emanava da árvore. Fiquei paralisados pelo terror, enquanto o que parecia ser uma corrente de energia se formava entre a sombra e a árvore pulsante. Não devemos ficar aqui, Ana implorou, os olhos brilhando em lágrimas. O medo a tornava ainda mais pequena. Lucas sentiu o pavor crescendo, mas havia uma força maior o prendendo ali, um chamado que ele não conseguia ignorar. As palavras da velha reverberavam em sua mente. Todos tinham um papel. O que isso significava para ele? Temo-te, criatura. O que você quer de nós? Lucas repetiu, a voz mais forte desta vez. Ele sentiu que precisava desafiar, que precisava entender antes que fosse tarde demais. A figura pareceu hesitar por um instante.
Em vez de responder, estendeu a mão, uma mão feita apenas de neblina e sombras, mas havia um brilho naquela escuridão, como pequenos pontos de luz que lutavam para emergir. Algo nele dizia que aquelas luzes eram as almas que haviam ficado presas ali, repetindo as escolhas que os levaram a um abismo sem fim. Você quer se salvar? Ou salvar os outros? A figura sussurrou, sua voz era como um vento cortante, cheia de ecos. Era uma pergunta que disparou um frio profundo em Lucas, um dilema que fez seu coração parar. Não posso deixar você levá-los. Lucas gritou. O desespero era tangível, e ele sentiu que naquele momento, cada decisão tomada na vida deles passava diante de seus olhos. Ele não queria sacrificar ninguém, mas a sombra estava avançando, a torrente de energia se intensificando. Escolha agora. A velha gritou, enquanto as raízes da árvore se contorciam, e a floresta parecia gritar através das árvores. Com o peso de suas escolhas e o fardo do futuro nas costas. Lucas olhou para Jane e Ana, seus rostos refletindo uma mistura de medo e determinação. A sombra estava se aproximando, e eles precisavam decidir, mas havia algo mais nas palavras da criatura, como se houvesse um caminho para retratar uma verdade esquecida. O grupo estava em um beco sem saída. A floresta, a árvore, a velha, a sombra, tudo parecia interligado em um grande jogo macabro. As vozes da floresta agora se misturavam a um sussurro crescente, e Lucas entendeu que não era apenas uma questão de sobrevivência, mas de revelação. E se não for uma escolha entre salvar ou sacrificar? Ele ponderou em voz alta, a súbita possibilidade se acendendo como um lampejo. E se pudermos trazer todos juntos de volta? Chega! A sombra gritou, e o grito ressoou como um trovão na noite envolta em mistério. A pergunta permanecia no ar, martelando enquanto o grupo se preparava para a decisão que poderia reescrever as regras daquele jogo mortal. Ninguém tinha resposta. Mas algo estava para acontecer ali, e se aquela sombra era a chave, tudo que Lucas precisava fazer era descobrir como abrir a porta para essa nova realidade. O vento sussurrou através das folhas, como se a floresta estivesse escutando cada palavra enquanto a sombra continuava a se aproximar. Lucas sentiu o coração disparar, a tensão nas suas pernas se acumulando como um choque elétrico a ponto de fazê-las tremer. Jane e Ana estavam com os olhos arregalados, a expressão de terror estampada nos rostos. Parem! A sombra gritou, sua voz reverberando como uma tempestade se formando. Vocês não compreendem, nem todos estão prontos para a verdade. Aquelas palavras cortaram Lucas como uma faca. Ele sabia que a verdade estava próxima, pulsando dentro daquela sombra. Mas como poderia acessá-la? Quantas almas você já levou? Lucas questionou, tentando catalogar a dor alheia em um só momento. As mãos de Jane e Ana apertavam seu braço, como se pudessem segurá-lo ali. Mas ele respirava fundo, sua determinação crescendo. Se existe uma verdade, então é hora de revelá-la. A figura hesitou, o contraste entre o caos e o silêncio tornava-se palpável, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Os pequenos pontos de luz dentro da sombra tremulavam, e a energia pairava pesadamente no ar. Vocês falam de verdade, mas que verdade é essa que traz dor e não cura? A sombra respondeu, a frustração explícita. Eu sou o eco da escolha de cada um de vocês. O que vocês carregam é o que precisam enfrentar, e só um de vocês pode mudar o curso. Lucas olhou para seus amigos, e um nó se formou em sua garganta. A ideia de que apenas um poderia ser salvo, ele não suportava. Mesmo assim, um pensamento desagradável surgiu em sua mente. E se a velha tinha razão? E se a escolha estava entre a salvação e a entrega dos outros? O que precisamente significaria salvar? A verdade é que todos podem retornar. Podemos ser mais fortes juntos. Lucas gritou, suas palavras ecoando em desespero. Deixe-nos lutar. Deixe-nos escolher juntos. A sombra parecia vacilar, a tensão no ambiente aumentando à medida que a árvore pulsava com cada batida do coração. As raízes, antes tão enraizadas na terra, começaram a se mover, como se o solo estivesse respondendo ao chamado do desespero de Lucas. Naquele momento ele percebeu que a floresta era mais do que as árvores em volta, era um labirinto de emoções, cada canto guardando segredos. Você fala de união, mas se o medo governar, a escuridão prevalecerá e nem todos retornarão. As palavras da sombra soaram como um aviso. O pânico cresceu entre os amigos, e a angustiante pressão antecipava uma possível separação. Se você é o eco de nossas decisões, então conte-me sobre as que não tomamos. O que acontece quando não escolhemos? Lucas desafiou, sentindo sua coragem abastecer-se de uma nova luz. Você quer saber o preço da omissão? Este é o fardo que carregam. A sombra irrompeu, e um novo grito, mais profundo, mais agonizante, sussurrou pelas árvores.
causando um tremor em cada um deles. O grupo começou a ver flashes de todas as escolhas que não haviam feito, sendo puxados em visões cruas e impactantes de memórias, momentos de fraqueza, arrependimentos, promessas não cumpridas. Era como se cada fragmento de dor estava sendo alinhado diante deles, oferecendo uma reflexão amarga. O que mais deixaram para trás? O que ainda poderiam salvar? Fique forte, temos que nos unir, Jane gritou, a voz decidida apesar do medo pulsante. Ana sentiu, com lágrimas brotando, mas firme em sua intenção de lutar. A sombra hesitou, os olhos de abismo agora piscando como um farol, e um caminho começava a se abrir à sua frente. O ar estava pesado, quase elétrico, com a promessa de uma nova escolha. Uma escolha que poderia mudar tudo. Confiem uns nos outros, ou as trevas tomarão conta. A sombra alertou, e as luzes que dançavam dentro dela começaram a oscilar, criando uma clamorosa dança de luz e escuridão. O que viria a seguir? O grupo estava à beira de um abismo, e a verdade estava prestes a se revelar, mas o que poderiam encontrar do outro lado poderia ser mais devastador do que imaginavam. O que realmente estava à espreita? Naquela floresta? E quem realmente erguia o peso das decisões? Lucas sentiu que o caminho para o entendimento estava abrindo, e que a próxima escolha exigiria mais do que coragem, exigiria sacrifício. O silêncio se esticou como um fio tenso prestes a romper, e o coração de Lucas parecia ecoar no espaço vazio, cada batida reverberando na floresta ao seu redor. A sombra se contorcia e flashes de memórias dolorosas ainda dançavam em suas mentes. Cada imagem trazia um novo peso, um novo dilema a ser enfrentado. Precisamos decidir agora, Ana exclamou, seu olhar se fixando na sombra como se tentasse alcançar o que estava oculto por trás da escuridão. Você falou sobre escolhas, mas nós tivemos tantas e muitas delas nos levaram até aqui. Você quer saber o que a velha queria de vocês? A sombra sussurrou, agora com um tom de provocação. Ela veio para mostrar a vocês o que realmente importa. Não pensem que ela é uma inimiga, mas uma guia, como a própria escuridão que estão enfrentando. Cada um de vocês traz um fardo que pode ser liberado ou intensificado. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seria a Senhora da Floresta o elemento que os uniria, ou o divisor de águas que separaria seus destinos? Ele olhou para suas amigas, agora emaranhadas em visões de suas próprias sombras. Tinha certeza de que cada uma delas também carregava segredos, escolhas feitas e não feitas, que poderiam determinar o resultado desta noite. Se a velha é uma guia, por que ela nos trouxe até aqui? Lucas respirou fundo, o olhar determinado. Por que a noite? Por que a floresta? É aqui que as verdades se revelam na escuridão? Os olhos da sombra brilharam intensamente, quase como se fossem um portal para outro mundo. As respostas que vocês buscam não vêm sem um preço. Para avançar, cada um de vocês terá que confrontar o que mais teme e o que mais deseja. O ar começou a mudar, uma brisa fria atravessou o recinto, enquanto novos ecos de promessas não cumpridas se elevavam. Lucas levantou as mãos, tentando silenciar os gritos de seu próprio passado, mas eles eram incontroláveis. O peso de suas escolhas passadas parecia se materializar na forma de um grande espectro à sua frente. Pare! Isso não pode acabar assim! Jane gritou, embora sua voz tremesse de angústia. Nós não estamos sozinhos. Nós conseguimos superar isso juntos. Dentro de vocês existem forças opostas, a sombra continuou, sua expressão se intensificando. Amor e medo, coragem e arrependimento. Apenas um escolherá. Se não puderem decidir, tudo estará perdido. As raízes da árvore já pulsavam como se o próprio solo estivesse absorvendo sua dor. Lucas sentiu um calor crescendo em seu peito, uma vontade de libertar os sentimentos que o aprisionavam. O que ele realmente queria? Uma voz interna gritou por liberdade, mas para ser livre, teria que soltar as amarras que o prendiam ao passado. Estamos prontos. Lucas afirmou, fazendo um esforço para ignorar o turbilhão de emoções que o consumia. Vamos enfrentar isso. Podemos confrontar o que nos prende e juntos escolher o mesmo caminho. Então, súbita e inesperadamente, a sombra começou a contorcer-se, suas formas se alterando rapidamente. O puxão da escuridão estava se tornando mais forte, e cada segundo se transformava em um desafio crescente. A visão de enfrentar tanto o que temiam quanto o que desejavam começou a criar fissuras no ar. Se vocês desistirem, as trevas assumir-se-ão. Ecoou a sombra, e uma onda de energia explodiu ao redor deles, iluminando o ambiente, revelando figuras conhecidas que emergiam das sombras. Lucas arregalou os olhos, seu coração agora açoitado por um desejo. No horizonte de suas memórias, uma lembrança longínqua começava a ganhar forma. Fera o amigo. Ele reconhecia aqueles rostos, mas não era possível, era mesmo o que ele temia?
Quem são eles? Ana murmurou, sua voz um misto de raiva e incredulidade. A sombra piscou, revelando através da sua escuridão detalhes que poderiam mudar tudo o que pensavam. O verdadeiro sacrifício estava prestes a ser revelado, e com isso, uma nova escolha. Vocês realmente estão preparados para a verdade que vem da noite? E assim, o caminho que se abria à frente poderia não apenas dar resposta às perguntas que fervilhavam em suas mentes, mas também tomar da clareza que tanto ansiavam. O que o destino lhes reservaria? O que a floresta ainda tinha a revelar? O ar estava carregado de um misto de tensão e expectativa. Lucas, Jane e Ana encaram a sombra à sua frente, o coração acelerado. Luzes dançantes dentro dela revelavam rostos familiares, uma lembrança poderosa que trazia à tona as mentiras e os medos que guardavam. Seriam estas suas escolhas não feitas? Quem eles são? Lucas perguntou, quase sem vozes, mas a intensidade de suas palavras ecoou como um chamado para as verdades que estavam escondidas. A sombra hesitou, e os rostos ganharam clareza na mente de cada um. Eram amigos perdidos, conhecidos da vila, rostos de um tempo em que a vida soava mais leve. Mas havia algo em seus olhares: medo, tristeza e uma expectativa silenciosa. Eles foram levados por suas próprias escolhas, a sombra respondeu, com um tom profundo, quase melancólico. Mas o que todos vocês ainda não compreendem é que cada um de vocês carrega um fardo que mantém essas almas aqui. Um calafrio percorreu a espinha de Lucas. Como assim? O que isso significa? Vocês têm o poder de decidir, repetiu a sombra, sua voz como um sussurro. A velha já veio até vocês para mostrar que a floresta guarda suas verdades. O que escolherem agora poderá libertar ou prender essas almas para sempre. Não podemos deixar isso acontecer. Jane interveio, a voz embargada pela emoção. Precisamos agir. O que devemos fazer? Primeiro, encarem seus próprios medos, a sombra respondeu, uma luz tênue emanando à sua volta. A floresta só revelará a verdade quando vocês confrontarem o que têm guardado no peito. Lucro olhou para seus amigos. Uma onda de coragem fluía entre eles, fortalecida pelo vínculo que os unia. Vamos juntos. Não é hora de recuar. Com um movimento decidido, Lucas estendeu a mão até a sombra. Estamos prontos para enfrentar o que precisamos. Não podemos deixar que nossos medos nos governem. Precisamos saber. Se somos realmente os responsáveis por isso, então enfrentaremos. Nesse instante, uma luz intensa irrompeu da sombra, revelando imagens de seus próprios medos e arrependimentos. Lucas viu seus pais, sempre preocupados com seus erros. Percebeu o peso de suas falsidades, promessas não cumpridas e a dor de não ter defendido quem amava. Jane teve visões de sua luta interna, a pressão para ser perfeita aos olhos dos outros, e Ana enfrentou suas inseguranças, da ausência de sua irmã que a abandonou. Agora entendemos, sussurrou ela com os olhos brilhando em determinação. Precisamos nos libertar disso. Para nós mesmos e para eles. Com a voz firme, Lucas liderou o grupo em um só grito, uma súplica que ecoou pela floresta. Queremos nos libertar. Libertar todos nós. Que as sombras fiquem para trás. Assim, enquanto cada um se lembrava do que levará aquela teia de dor e arrependimento, a sombra sorriu. Uma luz intensa emitiu-se dela, envolvendo todos, desenhando um feixe de esperança. Lucas fechou os olhos, segurando as mãos de Jane e Ana com força. Estamos juntos, ele anunciou com toda a força de sua vontade. O impacto dessa união formou ondas de luz que rasgavam as sombras ao seu redor. Era um momento de retorno às suas verdades, um grito de superação e amor. Cada alma envolvida na sombra ouviu seus clamores, e ao sentirem a firme resolução deles, se uniram, formando um arco de luz que se estendia por toda a floresta, iluminando cada canto escuro. As borboletas negras começaram a dançar em alegria, as dores e arrependimentos se dissiparam como fumaça ao vento. Então, peças do passado começaram a se soltar. Vislumbres de momentos perdidos foram resgatados, risadas ressoaram como ecos nas árvores. As almas se libertaram, e um brilho doce tomava conta do ambiente, enquanto a clara figura da velha se materializava diante deles, a gratidão refletida em seu olhar. Vocês não só enfrentaram seus medos, mas também abriram caminho para que outros façam o mesmo. O coração da floresta pulsava em harmonia. Lucas, Jane e Ana sentiram uma profunda conexão, não apenas uns com os outros, mas com todos que passaram por ali. O peso das escolhas erradas desaparecia enquanto novas oportunidades se abriam à frente. E assim, enquanto as primeiras luzes da alvorada iluminavam as copas das árvores, uma nova vida renascia. O fio entre passado e futuro se entrelaçava e a floresta, agora revelada em toda a sua glória, entoava um chamado à mudança. Devemos lembrar,
afirmou Lucas, enquanto olhava nos olhos de seus amigos. Nossos medos nos moldam, mas eles não precisam nos definir. A verdade sempre prevalecerá se tivermos coragem de enfrentá-la. O grupo respirou aliviado, sabendo que a jornada não terminara ali, mas que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse. E com isso, uma nova história começava a ser tecida a partir do amor, da união, da coragem. Se você chegou até aqui, não perca as nossas próximas histórias incríveis. Você precisa se inscrever agora no canal para ficar por dentro de tudo. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam descobrir essa aventura. Comente suas reações e teorias sobre o final. A sua opinião é muito valiosa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como essa jornada terminou. Vamos fazer nossa comunidade crescer.